Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, abençoe cada um dos seus pedidos, cada um das suas súplicas, do seu clamor, dos seus planos. Que o Espírito Santo poderoso esteja abrindo a sua mente, trazendo iluminação, revelação, luz para que você possa caminhar os caminhos de Deus em rumo a uma vida cheia de propósito. Que o sangue de Jesus esteja te cobrindo, te protegendo embaixo, em cima, no norte, no sul, no leste e no oeste, protegendo tudo que te diz respeito, protegendo todos os teus familiares. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, seja bem-vinda a este canal, faça sua inscrição, aperte o sininho para ativar as notificações. Cada novo estudo que estiver pronto, você vai ser avisada. Estamos num propósito maravilhoso, estamos estudando sobre o nosso propósito de vida. Este é o terceiro estudo. Você que não ouviu o primeiro e o segundo, vai lá. No primeiro estudo está mostrando que todas as pessoas estão gastando a sua vida. Isso aí não temos como contestar. A diferença vai ser para aquelas pessoas que escolhem para que estão vivendo. E aí eu te pergunto, você já escolheu para o que você vai viver? Para o que você vai escolher se derramar, gastar o seu recurso, gastar o seu tempo, investir tudo que você tem para fazer o quê? Vimos que um homem chamado Saulo escolheu usar tudo que ele tinha, todo o seu ser, para entregar como oferta a Cristo. Na hora que ele fez essa escolha, ele não tinha a menor noção do que iria acontecer com a sua vida. Ele fez a melhor escolha. Ele estava se encaixando no propósito de Deus para a vida dele. Este homem se tornou o maior pregador mundial. Na época dele, ele foi o maior de todos. E até hoje, o trabalho dele, daquele tempo, continua alcançando milhares e milhares de pessoas. Ele não tinha noção de que isso ia acontecer com ele. Ele foi de uma época onde não existia internet, não existia WhatsApp, não existia uma comunicação fácil. A comunicação era através de correio para levar a propagação do Evangelho da Paz, que foi a escolha dele. Ele viajava, ele se deslocava. Os olhos dele nunca estiveram nas limitações, e sim no que era possível de ser feito, vivendo um dia após o outro, fazendo o que era possível de ser feito. Ele conquistou o mundo para Jesus Cristo. No segundo dia, nós vimos que por 28 anos esse homem se chamou Saulo. Este foi o seu nome de batismo, seu nome hebraico, em homenagem ao primeiro rei, o rei Saul. Entretanto, ele também tinha um nome romano. O pai dele era cidadão de Roma, ele herdou a cidadania romana, e como a língua romana era latim, em latim ele era chamado Paulo. Aos 28 anos, Jesus Cristo tem um encontro em pessoa com Saulo e pergunta para Saulo o que é que Saulo estava fazendo da vida. Saulo tinha certeza que estava fazendo a melhor escolha. Ele fazia com convicção, ele fazia com amor, com paixão, ele fazia por inteiro, ele não fazia nada pela metade, e ele tinha certeza que era a melhor escolha de todas. Ao ter esse encontro com Jesus, ele percebeu que ele tinha entendido tudo errado. Ele percebeu que ele precisava ter uma reformulação mental, uma reprogramação mental. E ele faz a pergunta mais inteligente de todas: o que queres que eu faça? Ele agora entendeu que Jesus era o mestre dele. Ele começa a pergunta com: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele agora está se submetendo a Deus. Ele agora está pedindo conselho ao mestre dele, Jesus. E Jesus só dá uma única instrução: vá até a cidade e aguarde. Ele foi conduzido porque ele estava cego, ele precisou ser auxiliado para entrar em Damasco. Prontamente ele ficou sem comer, já entrou em jejum e em oração. No terceiro dia, Deus mandou a resposta. No terceiro dia, Ananias foi enviado por Deus àquela casa com uma instrução específica: colocar as mãos na cabeça de Saulo e orar para que Saulo recuperasse a visão. Assim, Ananias fez. Imediatamente, Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo.
inteligente como era, Saulo sabia que precisava de mais. A instrução acabou aí de Deus. Ele agarrou quem? Ananias. Você que veio, que orou por mim, que trouxe a instrução de Deus, que me deu a visão de volta. Deus usou você para me restituir a visão. Deus vai usar você para me dar mais coisas. Eu quero mais informação. Colou em Ananias. Para onde Ananias ia, tinha que levar ele. Até aquele encontro, este homem perseguia os cristãos. Ele achava que o Messias dos cristãos era uma fábula, era uma invenção, uma ficção. Estava desarrumando tudo, estava desmoralizando Deus e o Antigo Testamento. Ele tinha a autoridade dos judeus para entrar nas casas, para prender as pessoas. Após encontrar com Jesus, ele compreendeu que ele tinha entendido tudo de forma invertida. Ele precisava ter uma reprogramação no seu aprendizado. Por isso, ele estava indo com Ananias para todos os lugares de pregação, para ouvir de novo, para aprender mais. Ele começou a dar o seu testemunho e ele sentiu uma necessidade profunda de ir estudar mais. Ele se retira para o deserto e passa 13 anos no lugar, refazendo tudo que ele tinha aprendido, recolocando os pingos nos is. Quando este homem volta, ele adota agora o nome de Paulo. Ele prefere o nome romano. O nome romano abria mais portas. O propósito dele era, claro, levar as boas novas desde sempre, desde o encontro com Jesus. O propósito dele era levar essa experiência para o maior número de pessoas. A importância de reconhecer a morte e a ressurreição de Cristo. A importância de entender que o Messias já tinha vindo à Terra e estava vivendo através do poder do Espírito Santo. Aquele homem que aprendeu depois daquele encontro a amar Jesus profundamente, escolhe permitir que a identidade de Cristo molde a sua própria identidade. Identidade esta que foi aprofundada ao reprogramar todo o seu aprendizado, ao ir ler novamente o Antigo Testamento, desta vez com os olhos de Cristo. Quanto mais ele enxergava Cristo, quanto mais se aproximava de Cristo, mais ele enxergava quem de fato ele era, mais ele se aproximava da sua própria identidade. Propósito e identidade estavam entrelaçados em Cristo. Estamos falando aqui de um motivo real, um motivo divino que Deus nos trouxe, cada um, a existir. Vai lá, escuta novamente o dia 1, escuta também o dia 2. E aqui nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ao que ele responde: sim, Jesus, você sabe que eu te amo. E Jesus lhe diz: cuide das minhas ovelhas. O dia de hoje nós fomos chamados para servir. Todos nós viemos a existir, em primeiro lugar, para servir a Deus. E servindo a Deus, servir a Jesus. Servindo a Jesus, servir a algum propósito de Jesus nesta terra. Capítulo 21 do Evangelho de João já é o finalzinho do Evangelho. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ainda estava caminhando na terra antes do Espírito Santo descer. Por 40 dias, Jesus caminhou entre os discípulos, ensinando aos discípulos antes de ir de uma vez por todas para o céu e enviar o Espírito de Deus para ficar conosco. O momento do texto lido é justamente após Jesus ter ressuscitado. Cada um dos discípulos ficou meio perdido. Pedro tinha voltado para sua antiga ocupação. Ele voltou a pescar. Esta é uma tendência natural da humanidade. Quando a próxima coisa que está sendo feita parece que deu errada, nós voltamos para a anterior. Foi o que Pedro fez. Jesus já tinha chamado Pedro para ser pescador de homens. Pelo texto, nós vemos que Pedro não tinha compreendido que era para ser pescador de homens para
para sempre, que era para ser pescador de homens, na presença de Jesus na terra, mas também na ausência de Jesus na terra. Pedro retorna então para suas pescarias e Jesus vem ao encontro de Pedro. Pedro não foi pescar sozinho. Pedro tinha ido pescar com alguns dos discípulos. Eles tinham passado a noite inteira na pescaria e, para a frustração de todos, não tinham pescado absolutamente nada. O barco já estava retornando à terra quando uma pessoa da terra fala: jogue novamente a sua rede, jogue no outro lado. E eles resolvem obedecer, não compreendendo quem estava falando com eles. Naquele momento, as redes ficam lotadas. Eles pegam tudo que conseguem, a rede não se rompe e eles vêm para a praia. Jesus já estava aguardando eles com pão e peixe. Era o café da manhã que Jesus já tinha preparado. Na hora que Pedro reconhece Jesus, na verdade, nesse momento ainda era Simão Pedro, ele desce do barco na frente e já vai ao encontro de Jesus. Pedro chega, os outros chegam, Jesus alimenta todos, pede dos peixes que eles pegaram naquelas redes, coloca mais, dá para eles. Quando eles estão bem alimentados, Jesus começa uma conversa particular com Simão Pedro, na qual ele pergunta 3 vezes seguidas a mesma coisa: Simão, filho de João, você verdadeiramente me ama mais do que a estes? Ao que Pedro responde sempre da mesma forma: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E no final, Jesus lhe pede: apacente as minhas ovelhas. Por que Jesus repetiu essa pergunta 3 vezes? Era uma cena de cura. Jesus estava repetindo uma cena junto a uma fogueira. Na última vez tinha sido Pedro negando Jesus junto da fogueira 3 vezes. Agora Jesus está mostrando para Pedro que continua amando ele profundamente, que sabe o que ele fez e que quer saber se de fato ele o ama. Jesus já tinha encontrado Pedro muito antes e já tinha falado que iria ficar chamando Pedro por Pedro, que significa rocha. Simão significa ouvinte, aquele que ouve. Apesar que lá atrás Jesus tinha falado para Pedro que ia chamá-lo de Pedro, de rochedo, neste encontro ainda está chamando ele de ouvinte, aquele que ouve. Jesus está querendo saber se Pedro está prestando muita atenção ao que ele está perguntando. Se agora Pedro está pronto para confirmar que ama ele numa boa e quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver parecendo que está maravilhoso, mas quando tudo fugir ao controle completamente. Pedro estava compreendendo aquele diálogo. Pedro estava repassando a cena na qual ele nega Jesus. Pedro estava entendendo que era uma nova oportunidade, que apesar das coisas terem fugido completamente a compreensão de Pedro, não fugiram aos cuidados de Jesus, que agora Pedro compreende isso. E sempre que ele fala que ama o mestre, Jesus então lhe faz o pedido: apacente as minhas ovelhas. O recado está dado. O trabalho que Pedro ia ter daqui para frente com as pessoas dependia da motivação certa. O primeiro amor que Pedro precisava ter era um amor verdadeiro, sincero, puro por Jesus. Ele precisava ter convicção desse amor por Jesus para poder executar o trabalho que Jesus tinha para ele. Dia de hoje, eu quero que você escute Jesus, o mestre, te perguntando, colocando o teu nome: Ana Cláudia, você me ama? Ele vai perguntar uma segunda vez: eu preciso ter certeza. Ele quer ouvir a minha resposta. Eu digo: sim, mestre, eu te amo. E ele vai perguntar novamente: Ana Cláudia, você me ama mais do que a estas pessoas que te rodeiam? E eu vou responder para ele: sim, mestre, eu te amo. Ele também está colocando o seu nome. Ele também está perguntando isso para você. E ele vai lhe perguntar uma terceira vez. Coloque o seu nome, escute ele falando com você: Ana Cláudia, você me ama mais do que todas as pessoas que você conhece? E eu vou responder para ele: sim, mestre, eu te amo. A cada vez que ele me fez a pergunta, ele também me entrega a tarefa que ele tem para mim realizar na terra. Porque a tarefa que eu e você temos para realizar aqui nessa terra tem
total conexão com o amor que nós temos por Ele. Se nós o amamos mais do que nós amamos os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, se nós o amamos mais do que nós amamos as pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso mundo, nós estamos prontas para executar o trabalho que Ele tem para nos dar. Se não o amamos mais do que as pessoas, nós vamos falhar no trabalho. Nós não vamos dar conta do trabalho. Algumas vezes o trabalho vai ser chato. Algumas vezes as pessoas com quem nós vamos estar trabalhando, elas vão ser chatas. E nós vamos querer parar de fazer o trabalho. Mas quando nós temos certeza que nós amamos a Cristo mais do que tudo, mais do que todas as pessoas, nós nem vamos parar quando o trabalho for chato, nem vamos parar quando as pessoas forem chatas, não vamos parar quando o trabalho apresentar desafios, nem vamos parar quando as pessoas com quem trabalhamos apresentarem desafios. Todas nós fomos, como Simão Pedro, encontrada por Jesus. Ele nos chamou das trevas para a luz. Simão Pedro, o apóstolo Paulo, Ana Cláudia, você. Todas nós fomos também chamadas para ir e fazer discípulos de todas as pessoas, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os seres viventes. Isso significa que o chamado para levar as boas novas, para levar o evangelho, é para todos nós. Agora, como nós vamos fazer? Aonde nós vamos fazer? Muitas vezes é o próprio Deus que coloca nos nossos corações essa certeza, uma inclinação para um grupo específico, uma compaixão mais direcionada, que pode ser para um grupo de pessoas, para uma causa, para uma necessidade. Frequentemente é um fardo que Deus divide conosco. Ele nos chama uma atenção. Ele pode nos chamar a atenção para os órfãos. Ele pode nos chamar a atenção para os idosos. Ele pode nos chamar a atenção para os índios. Ele pode nos chamar a atenção para os bebês. Ele pode nos chamar a atenção para as famílias, para as mulheres. No meu caso, Ele me chama muito a atenção para trabalhar com mulheres, para trabalhar sobre finanças, sobre o cuidado com a família, sobre oração e intercessão. O trabalho, nós vamos recebendo as instruções paulatinamente. Tanto o apóstolo Paulo foi recebendo as instruções paulatinamente, como Simão Pedro foi recebendo as instruções paulatinamente. Este encontro com Jesus foi a última vez que Jesus chamou ele de Simão. Daí para frente, ele passa a ser chamado por Pedro. Quanto mais firmeza ele tinha no propósito, mais firmeza ele tinha na própria identidade. Essa firmeza vem baseada no amor a Cristo. É por amor a Cristo que nós fazemos o que fazemos. É por amor a Cristo que nós entregamos o que já temos. É por amor a Cristo que nós vamos orar mais, nos dedicar mais, conhecer mais, aprender mais, para receber mais, para entregar mais. É o amor a Cristo que purifica todas as nossas motivações. É o amor a Cristo que atrai as bênçãos e as graças de Deus na caminhada, no propósito. É a nossa entrega de amor a Ele que faz com que o amor dele flua através de nós para o mundo perdido e desvanecido. Eu finalizo te pedindo, examine a sua vida, examine o seu trabalho e ouça Jesus falando com você. Você me ama? Então cuide dos meus para mim. Quando o amamos por inteiro, nós nos mantemos no foco. Nós entregamos um trabalho de qualidade aonde quer que Ele nos envie. Ele confia àqueles que o amam um trabalho, um propósito, um chamado. Ele tem um trabalho específico para você. E agora nós vamos declarar o Salmo 23 e orar para que tenha muita clareza daquilo que Ele já lhe confiou e que você possa propagar, entregar, servir. O seu chamado é para servir.
Vamos declarar essa poesia como uma declaração profética. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nos faz deitar em pastos verdejantes, nos guia mansamente para águas tranquilas, refrigera nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor estará conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O nosso cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos mais do que amamos aos nossos. Nós te amamos mais do que as pessoas que nós conhecemos. Nós te amamos mais do que tudo que nós podemos imaginar, sonhar. Senhor, nós estamos aqui para declarar, não apenas da boca para fora, mas com todo o nosso coração, com todo o nosso raciocínio, com toda a nossa consciência que o Senhor é para nós o que há de mais importante. Nós estamos compreendendo que viver uma vida que vale a pena é viver uma vida com propósito. Nós estamos compreendendo que quanto mais sabemos do Senhor, quanto mais, como Paulo, nos abaixamos para declarar que o Senhor é o nosso Senhor. Quanto mais nós te perguntamos o que queres que eu faça com a minha vida, mais clareza, mais luz o teu Espírito Santo traz para as nossas vidas. Estamos compreendendo que à medida que vamos recebendo informação, instrução, e somos fiéis a aplicar essa informação e essa instrução, o Senhor vai trazendo mais. Só vamos passar para o próximo nível, só vamos receber a próxima instrução se obedecermos a instrução de hoje, de agora. Assim como Saulo ficou orando e jejuando até que se cumpriu a primeira instrução, ele aprendeu que dali para frente era obedecendo e recebendo a próxima instrução, obedecendo e recebendo a próxima revelação, obedecendo e sabendo o que era para fazer em seguida. Somos apressados, Senhor, nos perdoa. Queremos receber o quadro completo, queremos receber tudo mastigado, queremos receber aquilo que vai acontecer daqui a 2 anos. Já hoje, o Senhor não trabalha dessa forma. Tudo é por fé. E a nossa fé é demonstrada com a nossa obediência. Nos dá paz ao coração. Nos dá plenitude para estarmos vivendo um dia de cada vez em obediência, em prontidão, ouvindo ao Senhor, orando todos os dias para ouvir ao Senhor. Todas as vezes que o teu Espírito nos conduzir a jejuar, jejuando e orando, nunca mais deixa que passemos um dia sequer da nossa vida sem oração. Nos ajuda a mergulhar e estudar a tua palavra. Te pedimos, como Saulo te pediu, para ver tudo de novo com os olhos de Cristo. Ele foi ler tudo que ele já tinha lido por 28 anos novamente, para ler com os olhos de Cristo, para ter a compreensão de Cristo. E o Senhor foi ajustando o propósito, o Senhor foi ajustando as instruções, o Senhor foi clareando e o Senhor fez com ele tudo o que estava no teu coração. Nós queremos o mesmo, Senhor. Nós queremos uma identidade firmada em Ti, firmada nos Teus planos e nos Teus propósitos para a nossa vida. Nós queremos a cada dia acordar para orar, para ouvir as Tuas instruções, acordar para orar, para entender o que era para fazer, entregar a palavra que o Senhor tem nos dado para todas as pessoas que estão ao nosso redor, entregar boas notícias, entregar amor, afeto, carinho a todas as Tuas ovelhas, por amor ao Senhor. Nos ajuda a que esse nosso amor cada vez mais seja profundo, tenha raízes tão profundas que, por amor do Senhor, nós vamos fazer coisas que de outra maneira não faríamos. Vamos executar tarefas, fazer trabalhos que para nós mesmas nós não faríamos, mas por amor ao Senhor nós vamos fazer. Obrigada pela sua confiança em nós, obrigada por falar com cada uma de nós, trazendo rumo e prumo, trazendo instrução, trazendo conhecimento, trazendo sabedoria, trazendo o trabalho que o Senhor tem para cada mulher aqui deste grupo. Abençoa cada uma delas, mostra para elas os dons que elas já têm, os talentos que elas já têm, os recursos que elas já têm, o que elas já sabem fazer, que podem entregar ao Senhor.
trabalhar para o Senhor, fazer para o Senhor algo, entregando ao próximo. Cada pessoa veio a esse mundo para servir, não para ficar numa prateleira, não para ficar num banco de igreja, mas para ir lá fora no mundo e entregar um serviço, entregar um trabalho em nome do amor a Jesus. Eu abençoo cada uma dessas mulheres com produção, que elas sejam frutíferas, que elas sejam multiplicadoras das boas novas, que elas sejam multiplicadoras do amor de Deus em cada lugar que o Senhor as conduzir. Aleluia, glória a Deus. Seja abençoada e seja uma bênção em todos os lugares que você for. Volte amanhã para continuarmos mergulhando no nosso propósito.